Por quanto tempo mais você vai orar pela cura da sua última ferida? Pense nisso. A maior parte da sua energia de oração tem sido reativa, focada em consertar o que a última crise quebrou. E se eu te dissesse que para a temporada em que estamos entrando, o foco obsessivo na sua cura pessoal é, na verdade, uma armadilha? E se eu te dissesse que esse foco é a estratégia do inimigo para garantir que você perca a maior temporada de avivamento e transferência de riqueza que a sua geração já viu? Você precisa entender este princípio de inteligência divina agora mesmo. Deus não está interessado em te levar de volta para quem você era antes da crise. Esse você antigo, aquele que foi pego de surpresa, aquele que quase não aguentou, esse você não está preparado para o que Deus está prestes a liberar na terra. A cura na economia soberana de Deus não é restauração, é comissionamento. É o processo de Deus te atualizando, te fortalecendo, te equipando. Não para você simplesmente sobreviver ou voltar ao normal, mas para você liderar a próxima estação. O avivamento que se aproxima não é apenas um evento emocional. É uma operação de avanço estratégico do reino. E Deus não envia soldados feridos para a linha de frente. Ele os cura, e no processo de cura, Ele os promove a comandantes. Eu sei o que é viver nesse ciclo. Eu sei o que é sentir essa exaustão espiritual. Você mal se recupera de uma batalha financeira, emocional ou de saúde, e quando finalmente respira fundo, outra onda de instabilidade aparece no horizonte. Você se sente como um paciente perpétuo na UTI espiritual do mundo, sempre reagindo, sempre em modo de recuperação, sempre tentando proteger o pouco que sobrou. Essa mentalidade de hospital, essa paralisia pela recuperação, termina hoje. Nos próximos 25 minutos, vamos executar um plano de batalha para a sua mente. Primeiro, vamos expor e demolir a mentira de que a cura é o seu destino final. Segundo, eu vou te entregar o briefing sobre a graça preditiva, o sistema de inteligência de Deus que te prepara para o futuro, em vez de apenas perdoar seu passado. Terceiro, vamos abrir o arsenal que te transforma de um paciente ansioso em um gestor estratégico da abundância do reino. E por fim, vamos dissecar o briefing de José, o homem que entendeu que sua crise não era uma punição, mas sua pós-graduação para gerenciar a prosperidade global. Você não sairá daqui buscando migalhas de cura. Você sairá daqui com um mapa de comissionamento para a sua próxima temporada. Vamos direto ao ponto nevrálgico. A cultura moderna e, infelizmente, grande parte da igreja moderna vendeu para você uma versão muito pequena do Evangelho. Vendeu a ideia de que o objetivo da jornada cristã é o conforto, é a ausência de dor, é a cura. Se você está doente, o objetivo é ser curado. Se está endividado, o objetivo é ter as dívidas pagas. Se está de luto, o objetivo é ser consolado. Tudo isso é válido. Tudo isso é parte da graça, mas é o ponto de partida, não é o destino. O planejador crente ansioso fica preso aqui. Ele vê Deus como um paramédico celestial, cuja função é correr para o campo de batalha, aplicar um curativo rápido e te tirar do jogo para que você possa descansar e não se machucar de novo. Mas o nosso Deus não é um paramédico. Ele é um general de exércitos. Ele não te cura para te aposentar. Ele te cura para te promover. O inimigo espiritual ama um hospital cheio de crentes. Pense nisso estrategicamente. Um hospital é um lugar onde todos estão legitimamente focados em si mesmos, focados na sua própria dor, no seu próprio prontuário, na sua própria recuperação. Ninguém em uma UTI está pensando em tomar território. Ninguém em uma sala de cirurgia está planejando uma ofensiva. O inimigo te mantém focado na sua ferida, te fazendo acreditar que o máximo que você pode esperar de Deus é o alívio da sua dor.
para que você nunca levante os olhos e veja o mapa da guerra, para que você nunca perceba que, enquanto você estava obcecado com sua recuperação, uma transferência massiva de autoridade e riqueza estava acontecendo bem ao seu lado. Vamos usar a inteligência bíblica. Quando Jesus curou o cego de nascença em João, capítulo 9, os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais? Eles estavam presos na mentalidade reativa. Eles queriam analisar a causa da crise passada. A resposta de Jesus é um manual de estratégia. Ele disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Perceba a mudança de eixo. A crise, a cegueira, não era sobre o passado. Era uma plataforma estratégica para uma manifestação futura do poder de Deus. A cura daquele homem não foi o fim da história, foi o início, foi a ativação do seu propósito. A cura dele desencadeou um avivamento e uma crise teológica em toda a região. O que você tem chamado de crise, sua falência, seu divórcio, sua doença, sua exaustão mental, não foi um acidente, não foi um desvio do plano, foi o currículo, foi o campo de treinamento que Deus usou para forjar em você a capacidade de suportar o peso da glória e da abundância que estão por vir. A pressão que você suportou não era para te quebrar, era para te esculpir. Era para te dar a estrutura, a maturidade e os calos espirituais necessários para gerenciar o nível de prosperidade e autoridade que mataria o você de 5 anos atrás. Deus não desperdiça dor. Portanto, a mentalidade de hospital precisa morrer. Você não é um paciente esperando alta. Você é um soldado sendo reequipado na armaria divina. A sua cura não é para você voltar à vida civil. É para você assumir seu posto no próximo escalão de comando. A pergunta que você deve fazer a Deus precisa mudar hoje. Pare de perguntar: Deus, quando tu vais me curar? Comece a perguntar, como um estrategista: Deus, para o que tu estás me curando? Qual é a missão para a qual esta cura está me comissionando? Essa mudança de pergunta é o que nos leva da cura reativa para o nosso próximo tópico: o sistema operacional do avivamento. Agora que sua mentalidade saiu do hospital, precisamos fazer um upgrade no seu sistema operacional. A maioria de nós opera com uma definição de graça, que é fundamental, mas perigosamente incompleta. Nós fomos ensinados que a graça é o favor imerecido de Deus, que é o perdão para os nossos pecados, que é o que nos salva. E isso é 100% verdade. Essa é a graça reativa. É a graça que olha para o seu passado, para a sua falha e a apaga. Mas há outra dimensão, uma dimensão que o estrategista da fé deve dominar. É a graça preditiva. A graça preditiva não olha para o seu passado. Ela opera a partir do seu futuro. Não é apenas o que Deus te perdoa, é o que Deus te provisiona. Graça preditiva é a inteligência divina que antecipa a crise e preposiciona a solução. É o sistema de logística soberano de Deus que garante que os suprimentos, a sabedoria, a paz, a força, a conexão certa, a riqueza, já estarão no local exato da sua próxima batalha antes mesmo de você saber que a batalha existe. O planejador ansioso tenta controlar o futuro com preocupação. O estrategista da fé descansa no futuro que a graça preditiva já preparou. Vamos usar um briefing bíblico que ilustra isso perfeitamente. Em Lucas 22, Jesus se vira para Pedro e lhe dá uma informação de inteligência chocante. Ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Pausa. Isso é uma análise de ameaça. O inimigo tem um plano. Uma crise é iminente. Qual seria a oração do crente reativo? Senhor, não permita, cancele essa crise. Construa um muro ao redor de Pedro. Cure-o antes que ele se fira. Mas veja o que Jesus, o estrategista mestre, diz a seguir: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Jesus não orou para cancelar a crise. Ele orou para provisionar a resiliência de Pedro dentro da crise. Ele não impediu a peneira. Ele garantiu que Pedro saísse dela. Por quê? A resposta está no resto do versículo. E tu, quando te converteres, quando o processo de cura e comissionamento estiver completo, fortaleça os teus irmãos. Você vê a estratégia? A crise, a negação de Pedro, não era o fim. Era o campo de treinamento divinamente permitido para o seu comissionamento. Liderar o avivamento de Pentecostes. A oração de Jesus foi a graça preditiva. Foi a provisão enviada ao futuro de Pedro, garantindo que a falha que deveria destruí-lo se tornasse a exata qualificação para sua maior missão. Este é o briefing para você agora. A temporada de avivamento que se aproxima não é um culto de domingo prolongado. É uma operação ofensiva do reino. E toda operação ofensiva é precedida por uma logística complexa. Deus é o mestre da logística. O avivamento é uma temporada onde Deus decide mudar as coisas de lugar. Ele decide transferir autoridade, influência e abundância das mãos daqueles que administram com medo o sistema do mundo para as mãos daqueles que administram com fé, seus estrategistas. A sua ansiedade vem de olhar para a crise que o mundo anuncia e compará-la com os recursos que você tem no seu depósito pessoal. E você vê que não é suficiente. A paz estratégica vem de saber que Deus, através da graça preditiva, já tem depósitos de provisão estocados ao longo de todo o seu futuro. A sua cura atual não é Deus consertando suas falhas. É Deus te dando o mapa para acessar esses depósitos. A graça preditiva é o que permite a Deus te dizer como disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus não reage à sua vida. Ele a pré-escreve e a pré-provisiona. O avivamento que vem exigirá líderes que não estejam mais lutando contra os fantasmas da última estação, mas que estejam prontos para gerenciar a prosperidade e o poder da próxima. A graça preditiva é o sistema de inteligência de Deus te dizendo: pare de olhar para a sua ferida. Eu já enviei a cura. Agora, olhe para o mapa, porque eu já provisionei a sua missão. Quando você entende isso, você para de pedir cura e começa a pedir acesso. Você para de pedir alívio e começa a pedir discernimento para ver os depósitos que a graça preditiva já colocou no seu caminho. Isso nos leva diretamente ao nosso arsenal. Se a graça preditiva é o sistema, como nos tornamos os agentes que o utilizam? Se a graça preditiva é o sistema de logística divina, você precisa se tornar o agente de campo que sabe ler o mapa, acessar os depósitos e executar a missão. Um avivamento não é um lugar para vítimas, é um lugar para gestores. Vítimas perguntam: por que isso aconteceu comigo? Gestores perguntam: como eu uso isso para avançar o reino? A sua cura te tira da mentalidade de vítima. O seu comissionamento te entrega o arsenal de gestor. O mundo está cheio de planejadores ansiosos tentando sobreviver. O reino precisa de estrategistas da fé prontos para administrar a abundância. Vamos abrir a armaria. Para esta próxima temporada, você não precisa de 50 ferramentas. Você precisa dominar 3 armas estratégicas que o crente reativo ignora. O filtro do discernimento, ver o que Deus está fazendo. A primeira arma é a visão. A ansiedade prospera na névoa da confusão. O inimigo não precisa te derrotar, ele só precisa te confundir. Se ele puder te manter focado no ruído, no que a mídia grita, no que a economia sinaliza, no que seus sentimentos declaram, ele te paralisa. O discernimento não é um dom místico para poucos, é uma ferramenta de inteligência disponível para todo estrategista. É a capacidade de aplicar o filtro da palavra de Deus, a verdade absoluta, sobre o caos aparente.
os fatos relativos, para enxergar o movimento real de Deus. O mundo grita, recessão, escassez. Isso é um fato aparente. O discernimento aplica o filtro de Filipenses 4,19 e vê a verdade absoluta. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O discernimento estratégico então pergunta: se o sistema do mundo está em recessão, mas o meu Deus é a fonte da minha riqueza, então essa crise não é um sinal de escassez para mim, é o sinal de uma transferência. É exatamente o que aconteceu em Gênesis 26. Havia uma fome severa na terra, um fato aparente. A estratégia lógica de Isaac era correr para o Egito, o centro de poder mundial, a mentalidade do planejador ansioso. Mas Deus lhe deu uma instrução de inteligência, discernimento. Não desça ao Egito. Fique na terra que eu te disser. Isaac obedeceu. E o briefing nos diz que, naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. E o homem se tornou rico. E continuou a enriquecer até se tornar muito rico. O avivamento acontece quando o povo de Deus para de operar pela lógica do Egito, o sistema do mundo, e começa a operar pela inteligência do reino, discernimento. A sua cura te habilita a ouvir essa voz. A fortaleza mental, seu QG, não seu hospital. Como vimos no tópico 1, se sua mente é um hospital, você não pode gerenciar nada. A segunda arma é a transformação da sua mente de um campo de batalha passivo em um quartel-general, QG ativo. A cura limpa o terreno. A fortaleza mental é o que você constrói sobre ele. No seu QG mental, você não é mais refém dos seus pensamentos. Você é o comandante deles. Você usa a ferramenta de 2 Coríntios 10:5. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é linguagem militar. Levar cativo é o que um soldado faz com um espião inimigo. Quando o pensamento de não vai dar certo, você vai falir de novo, entra na sua mente, o crente reativo o abraça, o alimenta e entra em pânico. O estrategista da fé, no seu QG mental, identifica esse pensamento. Ele o captura, ele o interroga. De onde você veio? Qual é a sua fonte? Você está alinhado com a inteligência divina, a palavra? Não. Então você é um espião, você é uma mentira, e você o expulsa, substituindo-o por um decreto profético baseado na graça preditiva. O meu Deus já provisionou o meu futuro. A crise é o palco para a minha promoção. Eu sou um gestor da abundância de Deus. Napoleon Hill, em seus estudos seculares sobre riqueza, concluiu que a indecisão e a dúvida eram os maiores inimigos do sucesso. Ele estava apenas ecoando o que Tiago 1:6-8 nos disse há milênios. O homem de mente dividida que duvida é instável em todos os seus caminhos e não receberá coisa alguma do Senhor. O avivamento não pode ser gerenciado por mentes divididas. A cura te dá clareza. A fortaleza mental mantém essa clareza sob pressão. Arma 3. A estrutura para a prosperidade, o odre novo. Esta é a arma que o crente reativo mais negligencia. Ele ora por avivamento, ora por riqueza, ora por abundância, mas não constrói a estrutura para contê-la. Jesus foi claro: não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se perderão. O odre velho é o seu antigo sistema operacional. São seus velhos hábitos de gestão, sua antiga mentalidade de escassez, sua falta de planejamento, sua indisciplina financeira, sua desorganização. A cura conserta o odre que estava rasgado. Mas o comissionamento exige que você expanda o odre. Se Deus derramasse o nível de prosperidade e influência que você está pedindo no seu odre de hoje, ele explodiria. Se R$1 milhão caísse na sua conta hoje, você o multiplicaria para o reino ou ele te destruiria em 6 meses? Se Deus te desse a plataforma de influência para falar a milhões, você teria a fortaleza mental,
Arma 2, para suportar o ataque que viria com ela? A graça preditiva te chama para construir a estrutura antes da provisão chegar. Isso significa disciplina prática. Significa criar um orçamento não baseado no medo da falta, mas baseado na expectativa da abundância. Significa organizar seu tempo, não como quem está matando o tempo, mas como um gestor de um ativo divino. Significa buscar sabedoria, ler livros, aprender sobre gestão, sobre finanças, sobre liderança. O avivamento é prático. É Deus procurando gestores, administradores, estrategistas que Ele possa usar como canais de distribuição para a sua abundância no mundo. A cura te qualificou, mas a construção da estrutura é o que prova que você está pronto para o comissionamento. Você não está mais sendo curado. Você está no arsenal, sendo equipado. Você tem o discernimento para ver a estratégia, a fortaleza mental para executá-la sob pressão e a ordem para construir a estrutura que vai conter a maior colheita que você já viu. Agora, vamos ver como essas 3 armas funcionaram no teste de estresse mais extremo da história. Vamos ao briefing de José. Quero que você esqueça por um momento o José da escola dominical. O coitadinho com a túnica colorida, a vítima de irmãos invejosos, o prisioneiro injustiçado. Essa narrativa reativa é a razão pela qual tantos crentes admiram José, mas nunca aprendem com ele. Vamos analisar este relato não como um drama, mas como o dossiê de formação do mais poderoso estrategista da fé do Antigo Testamento. José é o arquétipo perfeito do homem que foi movido da cura para o comissionamento. A jornada de José começa com um sonho, uma promessa de autoridade. Mas o caminho para o trono não foi um tapete vermelho, foi uma cova, foi um mercado de escravos, foi uma prisão. O crente reativo olha para esses 13 anos e vê uma série de tragédias e injustiças. Ele vê um homem precisando desesperadamente de cura. O estrategista da fé olha para esses 13 anos e vê um currículo de pós-graduação divina, pago integralmente pela soberania de Deus. Deus não precisava curar José da cova. Ele usou a cova para curar José do seu orgulho juvenil e da sua arrogância. Deus não precisava salvá-lo da casa de Potifar. Ele usou a casa de Potifar como um MBA em administração de riqueza egípcia. José aprendeu a gerenciar o patrimônio da maior superpotência mundial, começando por uma única casa. Deus não precisava libertá-lo imediatamente da prisão. Ele usou a prisão como um laboratório de liderança sob pressão. Ele aprendeu a administrar pessoas quebradas, a lidar com burocracia e a manter sua fortaleza mental. Arma 2, intacta quando todas as evidências externas gritavam: Deus te esqueceu. Aqueles 13 anos não foram um desvio, foi o comissionamento. Foi o processo de Deus forjando o odre novo. Arma 3, garantindo que o homem que chegaria ao palácio não fosse o mesmo garoto mimado que saiu de casa. A cura e o treinamento dele foram uma coisa só. Enquanto José estava sendo forjado no fogo, a graça preditiva de Deus já estava operando em escala global. Deus não foi pego de surpresa pela fome que viria. Ele não esperou a crise chegar para buscar uma solução. 7 anos antes da fome, ele entregou a inteligência divina, o sonho de Faraó. Note a estratégia. Deus não entregou o sonho a José. Ele entregou o sonho ao homem que estava no centro do poder mundial, Faraó, mas reteve a interpretação. A graça preditiva posicionou a necessidade, o sonho e a solução, José, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. A crise pessoal de José, a prisão, foi o exato mecanismo de posicionamento que o colocou diante de Faraó. A maior provação de José se tornou seu ponto de acesso ao seu maior propósito. É aqui que o estrategista da fé se revela.
Quando José é chamado ao palácio, ele não age como um ex-prisioneiro desesperado por perdão. Ele não age como uma vítima pedindo esmolas. Ele entra como um consultor de elite, um comandante, um homem que passou 13 anos se preparando para aquele momento. Ele ativa o discernimento, arma 1. Ele não apenas interpreta o sonho, isso é informação. Ele entrega a estratégia, isso é inteligência. Ele diz a Faraó: a crise que vem não é um problema, é uma oportunidade de gestão. Aqui está o que vamos fazer. Ele viu além da escassez e enxergou a oportunidade de centralizar e gerenciar a riqueza do mundo. Ele opera a partir de uma fortaleza mental, arma 2, inabalável. Ele não gagueja, ele não duvida. Ele fala com a autoridade de um homem que passou a última década conversando com o Deus soberano no escuro de uma cela. E o mais importante, ele apresenta a estrutura para a abundância, arma 3. O plano de José não foi "vamos orar e esperar o melhor". Foi um plano logístico. Vamos nomear um homem sábio. Vamos recolher 20% de toda a prosperidade nos anos bons. Vamos construir celeiros. Vamos criar um sistema. José não estava apenas se preparando para a fome. Ele estava construindo o odre novo para conter a maior transferência de riqueza da história antiga. O resultado? O avivamento. O avivamento, naquele contexto, foi a sobrevivência estratégica da linhagem da promessa, Jacó e seus filhos, e a transferência total da riqueza do Egito e das nações vizinhas para o controle do reino, administrada pelo estrategista de Deus, José. A crise não destruiu José, ela o comissionou. A graça preditiva não o poupou da dor, ela o posicionou através da dor. E o seu arsenal de gestor não apenas o fez sobreviver, ele o usou para financiar o plano de Deus para as próximas gerações. Nós terminamos nosso briefing. Dissecamos a mentira que te mantinha no hospital. Instalamos o sistema operacional da graça preditiva. Abrimos o arsenal do gestor. E vimos o dossiê de José provar que essa estratégia funciona sob pressão extrema. A sua cura acabou. O ciclo de recuperação perpétua, a mentalidade de vítima, a oração reativa, isso tudo foi encerrado hoje. Você não é mais um paciente, você é um graduado. A sua dor não foi em vão. Sua crise não foi um acidente, foi o seu campo de treinamento, foi o seu Egito pessoal, sua prisão, seu MBA na casa de Potifar. Deus permitiu a pressão para forjar a estrutura. E agora, o avivamento se aproxima. A transferência está no horizonte. O fome que o mundo está anunciando é apenas o ruído de fundo para a promoção que Deus está orquestrando. E Ele precisa dos seus gestores. Ele precisa daqueles que foram curados para um propósito. A inquietação que você sente não é ansiedade, é convocação. O seu faraó está prestes a ter um sonho. A sua oportunidade está sendo posicionada pela graça preditiva. A questão não é mais Deus, quando eu serei curado. A questão agora é: estarei eu pronto no meu QG mental, com meu arsenal na mão, quando a convocação chegar? Você não está mais sendo curado da última estação. Você está sendo comissionado para a próxima. A preparação começa agora. Eu quero que você declare seu comissionamento. Compartilhe nos comentários qual das 3 armas do arsenal do gestor, discernimento, fortaleza mental ou estrutura para a abundância, você começará a afiar esta semana. Seu posto de estrategista te espera.